Pode começar. Boa noite, Wagner. Boa noite, Denis. Não sei se vocês estão ouvindo bem aí. Estamos. Boa noite. Como estão os dois aí, eu faço a mesma pergunta para os dois. São 5 derrotas nos últimos 7 jogos. Vocês concordam, até fazendo falar sobre o jogo de hoje, que o Grêmio está mais perto de ser rebaixado do que permanecer na primeira divisão? Eu não vejo assim. Eu acho que são 7 jogos ainda para se jogar, são 21 pontos, ainda tem muita coisa, mas concordo que em 7 jogos, 5 derrotas, é óbvio que a somatória de pontos ela fica prejudicada, né? Mas é óbvio que todos nós aqui enxergamos aquilo que aconteceu hoje no jogo. Eu não fiquei satisfeito de maneira alguma, né? Eu vi um time que teve erros que acabaram pesando muito ao longo da partida. O fato de tomar 1-0 no começo, 2-0 no último minuto do primeiro tempo e 3-0 no comecinho do segundo tempo acabou, de certa forma, influenciando em alguns aspectos que são importantes para um jogo de futebol. Então você acaba jogando com o seu emocional muito desequilibrado. Por quê? Porque você toma o segundo gol após uma confusão dentro de campo, né, se foi pênalti ou não foi, e aí você retorna do segundo tempo e toma o terceiro gol, e aí você tem que, logicamente, fazer muito mais força, porque o placar ele já ficou mais dilatado. Eu acho que isso acabou influenciando no desempenho. Eu vi uma equipe que errou muito, eu vi uma equipe que faltou um pouco de criatividade, uma equipe que desperdiçou muito a bola. Isso tudo tem que ser arrumado rapidamente, porque terça-feira a gente tem jogo novamente. E eu não entendo que tenha ficado mais difícil, menos fácil, não, pelo contrário. Eu acho que agora melhorou até. Desculpe a redundância, desculpe talvez a controvérsia, mas eu acho que agora nós temos uma única obrigação, que é dar uma satisfação para o torcedor e já na próxima terça-feira entrar com muita tesão e com muito cara de Grêmio e menos cara de tic-tac. É mais cara de Grêmio. É jogo sofrido, é jogo pegado. Tomamos gol aos 1 minuto de jogo, depois de 45. Mas que é isso, gente? E 1 minuto do segundo tempo, mas que 3-0, mas que isso? Outra coisa, tomei 3, né? Mas vou falar da arbitragem, sim. Eu venho falando desde o começo. Por que contra mim os pênaltis são pênaltis e a meu favor não são? Porra, mas eu já falei para esses caras, eles não têm critério, tchê. Eles não têm nenhum critério. O Grêmio perdeu de 3-1, perdeu. Passou pela arbitragem, passou. O jogo estava 1-0. Se ele bota, foi pênalti. E eu não sei nem se o Cavicchioli não tinha que ser expulso. Aí, claro, aí fica o time já está nervoso. O time já está numa situação ruim. Ainda se depara com uma situação dessas. Isso tem que ser olhado. Com muita calma. Se eu empato o jogo, eu estava melhor no jogo. Quando eu empato, no pênalti, estava melhor no jogo. Se ele dá o pênalti, eu virava o jogo no primeiro tempo. Aí começa o segundo tempo. Em seguida, tomamos um gol de novo. Isso aí não pode acontecer mais no Grêmio. O Grêmio é muito grande para tomar uns gols idiota desses. Agora a situação é essa. O Grêmio, de novo, prejudicado pela arbitragem. Por quê? Essa resposta tem que dar. Já derrubaram o Gacimba? Vão derrubar o Alício Pena Júnior agora hoje? Não, né? Não adianta, gente. Não são os dirigentes, não são. É a arbitragem que é fraca. Tem que ver a explicação que ele me deu no intervalo do jogo. O que a TV diz não vale para mim. Vale o quê, então, para ti, meu caro? Vale o quê? Tu é soberano? É tu que manda? É o VAR que manda? É uma esculhambação. Isso sim, é uma tremenda esculhambação. O Grêmio está totalmente contrário a essa situação. De novo, o Grêmio foi prejudicado. Denis, eu queria aproveitar, que já que você foi o último a responder, você consegue garantir, dar respaldo ao trabalho do Mancini até o final do Campeonato Brasileiro? E, Mancini, o que precisa mudar para transformar esse Grêmio que o Denis pede, um Grêmio mais aguerrido? Você tem a leitura do que é preciso transformar
E dá para transformar, inclusive, o seu estilo, porque nós sabemos que você foi contratado por conta de um estilo que conseguiu implementar no América, inclusive. Mas é pouco tempo, né, Matheus? Eu acho que você tem muita consciência disso, né? É óbvio que hoje nós enfrentamos uma equipe que está bem arrumada no campeonato, uma equipe forte fisicamente e em determinados momentos do jogo a gente sofreu muito com isso. Eu sinceramente acho que neste momento a gente tem que ter consciência de tudo que está acontecendo e ninguém aqui está, de maneira alguma, tirando o corpo fora ou abrindo mão da responsabilidade que todos nós temos. Eu acho que o mais importante é você analisar o todo, né? O Grêmio hoje não fez um bom segundo tempo, na minha avaliação foi muito bem no primeiro tempo, teve chances, poderia, afora o que o Denis acabou de dizer sobre a marcação do pênalti, nós poderíamos ter empatado e virado o jogo ainda no primeiro tempo. Então, quando você fala sobre isso, você está falando baseado no resultado. Já é o 7º jogo, eu gostaria de responder uma pergunta mais técnica, mas a pergunta ela é sempre com uma segunda intenção. Sempre você, e é sempre você, Matheus, é sempre uma maneira de abordar o jogo e abordar o que está acontecendo de uma maneira diferente. É óbvio que nós tivemos evolução em algumas coisas e não tivemos em outras. São 7 jogos, você mesmo falou, são 7 jogos. É difícil você mudar a característica, mudar o conceito de jogo em pouco tempo e ainda mais sem tempo de treinamento. Você sabe disso. Na verdade, você sabe. Você está fazendo a pergunta porque você quer gerar outro tipo de coisa. Mas a gente está no futebol há bastante tempo, eu já sei disso também. E respondendo a pergunta, Matheus, o Fagner vai continuar conosco até o final, por que não? Ele tem contrato até o fim do ano que vem. Isso não está em discussão, Matheus. Não está em discussão. Aqui nós não temos dúvida do trabalho que está sendo desenvolvido. Eu vim para cá hoje muito tranquilo. Eu vim para o jogo muito tranquilo. Mas começa o jogo, nós tomamos um gol que foi cantado pelo nosso treinador. Olha, cuidado dessas bolas, cuidado que eles fazem esse tipo de jogada. Agora, se ele avisa e não acontece, o jogador não cumpre, gente, aí nós temos que ser coerentes, né? Nós temos que ter bom senso. Agora eu refaço a pergunta para ti, Matheus. Foi pênalti? No Elias? Foi. No Elias foi pênalti. Na minha opinião, Quanto foi pênalti. estava o jogo? 1-0 para eles. Se eu empato. Eu empato o jogo, né? Mas por que é sempre contra... A minha pergunta para vocês é pelo seguinte, porque vocês concordam com o que eu coloco depois dos jogos. O Grêmio, de novo, foi prejudicado por um pênalti que não foi dado quando o Grêmio está perdendo de 1-0. Por quê? De novo... Não é a primeira vez, gente. Eu gostaria aqui de estar falando que nós tomamos 3-0, ou 3-1, ou 4-0, ou 1-0, ter perdido o jogo, porque eles foram melhores, sem dúvida alguma, que mereceram o resultado, inquestionável. Agora, por que sempre acontece um lance capital contra o Grêmio, a favor do Grêmio, e ele não é dado? É isso que me deixa indignado, porque qualquer lance na área do Grêmio é pênalti. É pênalti. Aí o lance da área do clube adversário não é pênalti. Por quê? É essa a minha indignação. As colocações do Wagner, eu assino embaixo, são pertinentes. Tudo que o Wagner colocou para ti, Matheus, eu concordo totalmente com ele. Agora, pênalti, Matheus, pênalti tem que ser marcado para os dois lados. O jogo está 1-0, se eu empato 1-1, quem me garante que eu não faria 3-1, ou 4-1, ou 5-1? Quem me garante? Eu poderia perder, mas eu não quero vantagem, gente, eu quero justiça, igualdade, isso não tem acontecido nos jogos do Grêmio. Por quê? Vocês querem que eu dê uma de presidente do Bahia? Mancini, hoje eu vou colocar uma pergunta que o torcedor faz muito nas redes sociais, e como nós não acompanhamos os treinos, eu não consigo responder. Aliás, nenhum colega consegue responder. Por que o Alisson hoje é titular
e por que o Campas não ganha sequência no time titular? E para o Denis, a questão do trabalho. O que o senhor vai fazer de hoje até terça-feira com o elenco para tentar passar uma tranquilidade para o jogo contra o Bragantino? O que nós vamos... César, eu vou falar primeiro, tá? Até porque daqui um pouquinho o ônibus está saindo, nós temos que ir para o aeroporto. Tá? Então eu vou falar primeiro. Nós já começamos o trabalho de remobilização do grupo, nós já conversamos com o jogador por jogador, muitos jogadores entenderam os problemas que aconteceram, nós fizemos uma corrente muito forte aqui no final do jogo, não tem nada decidido, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte aí, e nós vamos trabalhar sim o psicológico de cada um. Amanhã de manhã às 10 horas nós já vamos estar na arena, e vamos trabalhar no nosso CT, com o nosso grupo de jogadores, remobilizando para o jogo de terça-feira contra o Bragantino, que é o nosso próximo desafio. E é com trabalho, César, querido. Tu sabe como é que eu sou, Negrão? É muito trabalho, é muito pouco, dormir muito pouco, trabalhar muito e sair dessa situação que eu ainda acredito. E peço ao torcedor que ajude a nós termos casca para aguentar esse tirão, que está difícil, mas não é impossível. E sobre os atletas, eu já disse aqui que eu não vou falar individualmente de ninguém, é óbvio, mas sempre que a gente ganha, eu não recebo esse tipo de pergunta, porque todos os atletas, após uma vitória, têm um bom desempenho. Mas quando a gente perde, é natural que o torcedor fique incomodado. A gente fica, imagina o torcedor. É natural isso. É natural que as redes sociais comecem a bombar. Uns querendo A, outros B, outros C, outros D. Né? Se todo mundo tem o seu time na cabeça, por que o treinador não pode ter o dele? Eu acompanho o dia a dia do trabalho. Por que eu vou montar uma equipe que eu acho que vai ser derrotada? Isso não tem cabimento, isso não tem nexo. É óbvio que o treinador quer montar o melhor time. Eu poderia ficar falando aqui muito tempo sobre isso, enrolar e não falar a verdade, e eu estou aqui respondendo. Eu tenho montado estratégias para cada jogo. Não quer dizer que A, B ou C tenham que serem titulares ou não. Depende muito de tudo aquilo que é feito ao longo da semana. Vocês sabem disso. Eu dependo também de parte física, de parte fisiológica. Às vezes o atleta está fadigado, às vezes o atleta está desgastado. Vocês não têm acesso a essas informações. Como é que eu posso responder com tudo isso? Se eu responder baseado em tudo aquilo que a gente faz de testes com os atletas, eu vou ficar meia hora aqui respondendo. E tem mais, né? Hoje, no aquecimento, para começar o jogo, o nosso grande quarto zagueiro, o Kahneman, machucou. Aí machucou no aquecimento, ele está se preparando para o jogo, machucou. Nós já estamos em final de temporada. Isso não é desculpa, gente. Isso é realidade. O Kahneman machucou o quadril, que já não está bom, machucou o quadril durante o aquecimento e não pôde jogar. E nós ficamos sabendo, dentro do vestiário, às 3 minutos de começar a partida, e o Mancini tem que fazer uma troca. Quem entrou, o Juan entrou mal? Não entrou mal. Mas vocês vão de concordar comigo que a dupla Kahneman e Jeromel é diferente, é mais experiente, é mais madura. Não vem nenhuma crítica, por favor, não me interpretem mal. Mas, só para vocês, para corroborar com o que o Mancini está dizendo, eu estou trazendo essa situação de lesão que vem acontecendo. O Douglas Costa está machucado, com o adutor machucado. O Lucas Silva, eu acho que se machucou hoje, teve que sair, não aguentava mais de dor na virilha, para não dizer outra coisa, né? Para não dizer outra coisa, está com dor no adutor, também com dor no adutor. O Juan se machucou também, nós tivemos que improvisar. Aí, é porque... Não, gente, o momento de dificuldade mas não vamos jogar a toalha. Nós vamos até a última rodada em busca de tirar o Grêmio dessa situação. Bom, eu quero então perguntar para o Mancini em cima dessa questão do Kahneman. A gente já sabe que o Kahneman vem há um bom tempo com esse problema no quadril.
não é algo novo. Então eu quero saber o quanto preocupa para essa reta final, se o Kahneman vai jogar no sacrifício, se o Kahneman vai ter que ser afastado para um tratamento mais longo, o que se prepara para o Kahneman a partir do que aconteceu hoje. E, Denis, me permita lá buscar a tua primeira resposta de hoje. O Grêmio tem que entrar com mais cara de Grêmio do que com cara de tic-tac. O que é a cara do Grêmio? Um Grêmio da época que tu eras o dirigente, nos anos 90, que era um jeito de jogar, ou esse Grêmio recente, esse Grêmio que foi vencedor com outro jeito de jogar, muito mais parecido com o tic-tac do que aquilo que a gente vê nos anos 90? Eu vou começar eu respondendo, então. Bom, primeiro que eu não estou comparando com a década de 90, porque não dá para comparar. São coisas incomparáveis. 90 tinha um time, hoje tem outro time. Então, esse tipo de comparação não serve. Agora, o que é ruim, gente, é o seguinte, é tu começar o jogo perdendo de 1-0, numa jogada que o treinador cantou. Isso é que é ruim. O treinador avisou antes do jogo, nós treinamos isso aí durante a semana em Porto Alegre. Nós treinamos isso em Porto Alegre. Essa que é a realidade. Nós sabíamos dessa jogada, foi dito que essa jogada poderia acontecer, foi treinado isso, foi mostrado na pré-eleição hoje. E nós não fizemos nada do que foi combinado, do que foi trabalhado. Nós não fizemos nada do que foi combinado. Nós não fizemos nada do que foi ajustado, discutido, treinado, batalhado. E em 1 minuto vai tudo água abaixo. E aí tem um pênalti a favor do Grêmio, não é dado. Por quê? Essa é a pergunta que não quer calar. O Grêmio jogou bem? O primeiro tempo, razoavelmente bem. O segundo tempo jogou bem? Não. Por quê? Porque houve um monte de mexida por causa de lesão, por causa de tentativa de mudança. O Grêmio ainda criou oportunidades, teve várias oportunidades de marcar o gol, não marcou. Mas isso aí é do futebol, gente. Agora, por que não marcam os pênaltis a favor do Grêmio? Por que anulam os gols do Grêmio com as linhas criadas por eles? Essa é a resposta que a CBF tem que dar para o futebol brasileiro, porque está uma vergonha esse negócio, cara. Eu não quero botar a desculpa da derrota em cima do árbitro, mas se desse o pênalti, o jogo terminaria 1-1, ou 2-1 para nós, ou 3-1 para nós, ou 2-1 para eles, ou 3-1 para eles. Ganhe o melhor, desde que haja justiça. É só isso. Agora, eu não vou comparar o Grêmio de hoje com o da década de 90, que são futebol totalmente diferente, desculpe. Futebol totalmente diferente, uma década de 90 para uma década de 2020. Sobre o Kahneman está há um bom tempo já jogando no sacrifício, e essa é uma dor difícil de ser diagnosticada antes do jogo. Por quê? Porque depende muito daquilo que ele faz naquele dia. Às vezes o Kahneman está muito bem no dia, às vezes ele precisa tomar injeção até nos treinamentos, às vezes ele precisa de um tempo para recuperação, e como a gente está jogando em sequência, a gente nunca sabe, essa é a verdade. O Kahneman precisa de uma intervenção, e ele vai fazer essa intervenção, mas neste momento a gente tem que entender que em alguns momentos a gente vai ter, e os atletas já estão de sobreaviso, todo mundo sabe internamente no Grêmio. E só para voltar na pergunta anterior, que foram citados aqui alguns atletas, eu não posso ter uma lista de jogadores que não podem atuar. O torcedor, eu entendo o torcedor, eu faço parte e faço coro com muita coisa que eu escuto, mas eu não posso ter uma lista, fulano não pode jogar, esse não pode entrar, aquele não pode entrar, porque senão daqui a pouco eu vou ter 12 jogadores apenas. Eu tenho que dar oportunidade para que todos eles possam render aquilo que eles sabem sob o meu comando. Eu não posso botar um X nas costas de ninguém, dando a entender que esse atleta não pode mais entrar em campo, gente. Nós temos que salvar o Grêmio. Eu preciso de todo mundo. Não existe esse negócio de um exército, eu vou tirar a arma de um soldado porque não gostam dele, ele tem que ajudar. Todos eles têm que ajudar. Eu peço um pouquinho de paciência do torcedor, porque esses atletas, tem alguns até que nem jogaram comigo e que são riscados. Esse não pode pôr. Como que não pode pôr? Eu preciso de todos os jogadores. O Grêmio vai jogar de 3 em 3 dias.
Como é que nós vamos rotular jogadores nessa situação? Quando acabar, e se Deus quiser a gente fora desse sufoco, aí a gente senta, conversa, eu dou ouvido para todo mundo. Nesse momento eu não posso fazer isso. Eu não estaria sendo justo comigo, eu não estaria sendo justo com o Grêmio, eu estaria sendo incoerente. E isso eu não vou ser na minha vida.